Meus amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor, saudações também aos nossos irmãos internautas, que estão participando aí no YouTube, através do canal Adediceu. Quero também cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, podendo adorar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Quero também parabenizar o departamento da terceira idade aqui do Campo Grande Seu, em especial aqui na sede, que é um departamento muito ativo, tem prestado um relevante serviço ao reino de Deus. E diga-se de passagem, os nossos irmãos, as nossas irmãs da terceira idade, aqui são muito bem assistidos, muito bem cuidados. Quero parabenizar a esse departamento pela dedicação e pelo amor demonstrado para com os nossos idosos. Quero parabenizar todos os idosos que não participam ainda do projeto Novo Renascer, até mesmo os que estão visitando por esse Dia Internacional da Pessoa Idosa. Quero também trazer um elogio ao nosso irmão Jansen, que é médico neurologista, pela exposição tão bem sucedida dessa palestra, da forma como ele conduziu e as informações relevantes, não só para a pessoa idosa, mas para os parentes, né? Para todos os que aqui estão. São informações muito úteis e que devemos realmente colocar em prática para cuidarmos bem dos nossos idosos, porque, querendo ou não, a gente está caminhando para lá. Só tem um jeito de não chegar nessa idade aí mais cedo, né? Se não for mais cedo, todos nós vamos chegar lá, né? Eu estou com 61, graças a Deus, muito bem vividos. Desses 61, 40 deles ao lado da minha esposa, a mulher que eu amo, e que desde a minha adolescência tem sido a minha companheira de jornada, uma companheira aguerrida e a pessoa que Deus me deu para juntos conduzirmos a nossa família. Eu quero repetir a leitura que o presbítero Joaquim Borges fez no início do trabalho, que é no Salmo 92, os versículos 12 a 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa leitura, a minha Bíblia é contemporânea. Eu fiz esse texto, compilei esse texto na nova versão internacional, NVI. Meus amados irmãos, no início desse versículo 12, aqui fala que os justos florescerão como a palmeira. A princípio, quero dizer para a igreja que a nossa justiça, como homens, ainda que cristãos bem convertidos, mas a nossa justiça diante de Deus, ela não tem, a nossa própria justiça, ela não tem valor. O apóstolo Paulo a define como trapos de imundície. E como o salmista fala, o salmista certamente, né? Claro, ele é bem antes de Cristo, e quando ele fala que os justos florescerão como a palmeira, ele está falando de uma justiça que foi implantada no homem antes da vinda de Cristo, através da fé. Como diz a palavra de Deus, que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E a justiça a que se refere esse versículo, depois de Cristo, é a justiça que Cristo, através da sua morte, implanta na vida daquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador, arrependido dos seus pecados e crendo na palavra de Deus. Essa justiça pela fé, do qual a Bíblia fala que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, é porque Abraão creu em Deus e creu nas suas promessas.
E a promessa de Deus em relação a essa justificação, ela está lá no início da raça humana, quando Deus promete que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Abraão, ou qualquer crente, qualquer servo de Deus, antes da vinda de Cristo, quando ele creu em Deus e creu nas suas promessas, em especial a promessa da vinda do Messias para redimir a raça humana, isso Deus imputou não só a Abraão, mas a tantos quantos creram, Deus imputa como justiça. Então, quando diz o versículo, os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. Então, o justo, o justificado por Deus, por meio da fé, ou por meio da justificação de Cristo, eles florescerão, eles crescerão como a palmeira, eles florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. Isso fala de um crescimento espiritual, isso fala de um crescimento como pessoa, isso fala de um crescimento como chefe de família, como pessoas que estão servindo a Deus, que estão constituindo família. Eles vão crescendo, tendo mais maturidade e crescendo na qualidade espiritual, crescendo em Cristo Jesus, a fim de desenvolver uma fé pela qual eles receberam do Senhor e foram chamados para exercitar esta fé. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus. Esse plantado na casa do Senhor não é estar 24 horas no templo, até porque também tem os dias certos de cultos, de ensaios, de oração, tem os dias certos, mas plantado na casa do Senhor é estar constantemente na presença do Senhor. Então, quando esse crente, quando esse justo, ele está plantado na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do Senhor. O que é isso? É exatamente como uma árvore frondosa que ela cresce, tá certo? As suas raízes se estabelecem bem no solo, ela se torna uma árvore firme, onde ela não vem cair, e ela passa até, além das folhas, passa a florescer e certamente frutificar. Então, todos aqueles que estão plantados nos átrios do Senhor, que foram justificados por Deus pela fé, ou justificados por Cristo através da justificação que Cristo veio trazer, os que estão plantados na casa do Senhor. E diga-se de passagem que às vezes tem muita gente que frequenta a igreja, que participa, às vezes até participa de um determinado segmento, um grupo na casa do Senhor, mas eles não estão plantados na casa do Senhor. Eles vêm esporadicamente, ou eles não têm realmente uma concentração, eles não têm uma participação efetiva nos átrios do Senhor, ele não procura desenvolver nenhuma atividade na casa do Senhor. Mas para os que estão plantados na casa do Senhor, dedicados à obra do Senhor, dedicados ao trabalho do Senhor, esses florescerão nos átrios do nosso Deus. Ou seja, o átrio era considerado lá no templo antigo de Salomão, era considerado aquela parte, não era nem a parte central do templo, o auditório do templo, mas era aqueles átrios. Então aqueles que estão plantados, aqueles que estão na casa do Senhor, com as suas raízes espirituais na palavra de Deus, estão arraigados na palavra, estão determinados a servir a Deus, estes florescerão nos átrios do nosso Deus. Ele não precisa fazer nenhum esforço para aparecer, para se destacar como uma pessoa espiritual, como uma pessoa que está desenvolvendo bem as atividades que Deus lhe confiou. E isso naturalmente vai acontecendo quando ele dedica a sua vida a buscar realmente, priorizar as coisas de Deus. Está arraigado nos átrios do Senhor. Eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Aí vem a parte específica para nós da terceira idade. Mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos
e verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos afirmar com certeza que aqui os nossos irmãos, as nossas irmãs da terceira idade, eles são participativos na casa do Senhor. Eles estão dando frutos, são viçosos e verdejantes, porque mesmo alguns que já têm a idade mais avançada, a terceira idade começa com os 60 anos, mas mesmo quem já está bem mais adiantado na idade, aqui na nossa congregação, no nosso campo, tem dado frutos, tem participado do trabalho do Senhor, tem se dedicado. E eu me arrisco a dizer que de todos os grupos aqui da igreja, aqui do Campo Grande de Seu, eu me arrisco a dizer que esse grupo da terceira idade, do projeto Revivendo Valores, possivelmente é o que mais se engaja, é o que mais tem trabalhado, se envolvido, se engajado na obra do Senhor. Apesar de serem pessoas já de idade avançada, mas não medem esforços, estão na oração, estão nos cultos ao ar livre, estão nos trabalhos na igreja, sempre perfilados, fardados, cantando para a glória do Senhor, participam das cruzadas evangelísticas, dos trabalhos de evangelização. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 14: mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Ou seja, a gente olha para o semblante de uma pessoa que está ativo na casa do Senhor, plantado nos átrios do Senhor, participando das atividades na casa do Senhor, e a gente vê a alegria, a gente vê o brilho realmente no olhar, no rosto, a alegria de ser útil na casa do Senhor, de estar participando dos trabalhos na casa do Senhor. E a gente vê uma liderança amorosa, uma liderança dedicada, uma liderança que realmente se preocupa. E certamente os liderados, as irmãs e os irmãos, eles percebem este amor e eles correspondem. E é impressionante a forma de corresponder desses irmãos, dessas irmãs que fazem parte do departamento Revivendo Valores, do departamento da terceira idade aqui da nossa congregação, como eles interagem nos grupos sociais em que eles participam, como eles interagem nos trabalhos na casa do Senhor, e o fazem de forma voluntária. Se você for perguntar, nenhum deles, nenhuma delas, eles vêm porque são pressionados pela liderança, pela regência dos conjuntos. Não, é amor, é desejo de servir a Deus, é porque estão plantados nos átrios do Senhor, é porque estão florescendo, são verdejantes e se sentem úteis, dando ao Senhor, ao trabalho do Senhor, a parcela de experiência que os anos vividos lhe deram. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Então os anos de vivência, de experiência cristã, servem para ajudar as pessoas que estão iniciando, os adolescentes, os jovens casais, podem se espelhar nos nossos irmãos, nas nossas irmãs que já têm uma longa experiência de caminhada cristã, de jornada na casa do Senhor, que já passaram por muitas experiências, já enfrentaram problemas, dificuldades, e nesses problemas, no enfrentamento dessas dificuldades, adquiriram experiência e maturidade para nos dar bons exemplos a ser seguidos. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. É por isso que permanecem verdejantes, permanecem alegres, felizes, se sentem bem em ser úteis na casa do Senhor. Quando eu destaco, certamente hoje é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, e esse trabalho é voltado especificamente para esse segmento da nossa igreja. Não estou desmerecendo nenhum departamento, os departamentos da nossa igreja todos funcionam muito bem, desde o departamento infantil, o departamento da escola bíblica dominical, departamento de jovens e adolescentes, departamento de oração e visitas, departamento de evangelização e missões. Esses departamentos, todos eles trabalham muito bem, estão se envolvendo na obra do Senhor, mas o departamento da terceira idade tem realmente mostrado, tem dado frutos e permanecem viçosos e verdejantes, permanecem felizes, alegres, trabalhando para o Senhor, sabendo de quem tem recebido esta incumbência de ser úteis na casa do Senhor, de serem úteis na casa do Senhor, de fazerem realmente a sua parte, de se dedicarem. Eu não sei, não posso afirmar, eu não sei se alguns dos nossos irmãos, das nossas irmãs da terceira idade, se eles já
de alguma forma foram abordados pelos parentes por estarem sempre na casa do Senhor, por gostarem de participar dos trabalhos. Às vezes pode ter algum parente que diga, mas vai para a igreja de novo, mas não é muito pesado a sua idade, esse calor, mas é aqui que eles e que elas se sentem bem, é servindo ao Senhor. Eu creio que seja essa a resposta que alguém dá quando é abordado, vai de novo. Mas você já é uma pessoa idosa, é muito puxado, mas é aqui que eles estão florescendo e dando frutos para o Senhor. É aqui que o Espírito Santo vai renovando as vidas. É aqui que o Espírito Santo vai trazendo força, vai trazendo alegria, vai repreendendo realmente a ansiedade, vai afastando a depressão. É servindo ao Senhor, nos átrios do Senhor, plantado nos átrios do Senhor. Não tem como, irmão, se estiver plantado nos átrios do Senhor, não tem como não crescer e ser frondoso, não tem como não ser verdejante, não tem como não dar frutos. Se estiver plantado nos átrios do Senhor, vão frutificar, vão se tornar árvores frondosas, verdejantes. Louvado seja Deus, com raízes firmes. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E aí elas e eles cantam e o louvor sobe para Deus. E à medida que o louvor sobe, Deus responde com bênçãos, Deus responde com saúde, Deus responde com alegria, alegria de viver, esta alegria que o mundo não conhece. A alegria que o mundo conhece, às vezes é a alegria de estar em uma mesa de bebida, rodeado de amigos, tomando cervejas, tomando uísque, bebendo e conversando. E aquela alegria que eles têm, ela é passageira, porque a maioria, quando chegam em casa e reclinam a cabeça sobre o travesseiro, eles não veem que não tem alegria, que não tem a verdadeira felicidade, que só encontra aquele que verdadeiramente está plantado nos átrios do Senhor, que tem raízes firmes ali ao lado da casa do Senhor e estão florescendo, frutificando para o reino de Deus. E é por isso que são viçosos e verdejantes, é por isso que o semblante é feliz, é por isso que a gente olha e vê a felicidade estampada no rosto de uma pessoa idosa que está envolvida na obra do Senhor, que está plantado nos átrios do Senhor, que está crescendo para o nosso Deus, crescendo em conhecimento, crescendo em graça, crescendo em sabedoria, crescendo em experiência. E podem sim as suas experiências ajudar aqueles que estão iniciando a jornada, a caminhada cristã. Mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. Na versão contemporânea diz, na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seivas e de verdor. Ou seja, parece que rejuvenesce. A felicidade de quem serve a Deus o torna mais rejuvenescido, torna-se uma pessoa cheia de esperança. Não é uma pessoa ranzinza, não é uma pessoa maldizente, não é uma pessoa que se queixa das dificuldades, é uma pessoa que encara os desafios da vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. São pessoas que pela experiência de vida com Deus, já assimilaram que as murmurações e as reclamações só pioram a situação. Essas irmãs e esses irmãos que hoje estão servindo a Deus na terceira idade, florescendo, frutificando e tendo realmente uma vida de comunhão com Deus, são pessoas que aprenderam que a murmuração e a reclamação não cabe realmente numa vida cristã. Porque quando nós proclamamos a nossa fé, quando nós professamos uma fé genuína em Cristo Jesus, e que o Senhor está ao nosso lado, que a fé que desenvolvemos no Senhor, ela nos leva a transpor os obstáculos, as montanhas. Isso precisa ser comprovado através da prática. E se falar em prática, se formos falar de prática, esses irmãos e essas irmãs da terceira idade têm uma prática de vivência na casa do Senhor, têm uma prática expor realmente a sua fé, de demonstrar a sua fé através das atitudes e não apenas verbalizadas.
mas uma fé vivida na prática, uma fé vivida na essência da vida cristã do dia a dia. Não são de se queixar, não são de se reclamar, porque a vivência já lhe deu experiência, que em um determinado momento de suas orações, da sua intercessão, do seu clamor, das suas petições a Deus, em determinado momento Deus vai atender. E quem já viveu, já tem essa vivência da terceira idade, sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Já aprendeu a ter a paciência e a perseverança de esperar o momento certo de Deus, o tempo certo de Deus agir. Porque quem é limitado ao tempo somos nós. Deus, ele é atemporal. Deus não tem limitação de horas, de minutos, de dias, de semanas, de meses, de anos. Deus é atemporal. E quem serve a Deus está plantado nos átrios do nosso Deus e está crescendo na casa do Senhor, está florescendo na casa, nos átrios do nosso Deus. Ele aprendeu a ter a paciência, a esperança e a fé de que as suas orações serão atendidas, que em determinado momento Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua intercessão e Deus vai entrar com providências para solucionar as dificuldades. Agora, para que tudo isso? Vamos recapitular aqui os versículos 12, 13 e vamos então entender no versículo 15 para que tudo isso, para que toda essa dedicação. No versículo 12 diz: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. No versículo 13 diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Para que tudo isso? Isso aqui parece ser um preâmbulo, parece ser realmente assim, uma introdução para o versículo 15 que diz: para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Toda essa dedicação do povo de Deus, toda essa dedicação dos que estão plantados nos átrios do nosso Deus, tem como objetivo proclamar ao mundo que o Senhor é justo e que Ele é a nossa rocha e de que em Deus não há injustiça. Tudo isso que Deus faz por nós é simplesmente para proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos plantou, porque uma árvore ela não pode a si mesma se plantar, mesmo ela precisa ser plantada ou por alguém, ou por uma semente conduzida por um pássaro, ou por um determinado animal que ingeriu aquele fruto, e a semente é espalhada, mas mesmo assim, ainda há necessidade desta semente, ela ser semeada em algum lugar. Então nós fomos plantados nos átrios do Senhor pelo nosso Deus. Ele nos plantou nos seus átrios, e Ele fica feliz, Ele fica alegre, quando vê esta árvore começar a crescer, e ficar frondosa, e as suas folhas darem muitas sombras e começar a florescer e daqui a pouco a frutificar para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque estão plantadas nos átrios do nosso Deus. É o local mais fértil para o crescimento espiritual, é estarmos plantados nos átrios do nosso Deus. Nos átrios do nosso Deus, a terra é fértil, a água é abundante, o local é propício e não há como, se você estiver plantado junto aos átrios do Senhor, não há como deixar de crescer, não há como deixar de florescer. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então tudo isso é para proclamar que o Senhor é justo. E quando esse grupo da terceira idade, ele sai pelas praças, pelas ruas, ele vai realmente nos mercados, ele vem para a casa do Senhor, nos cultos familiares, eles estão exatamente fazendo isso, proclamando que o Senhor é justo e declarando que Ele é a nossa rocha e que em Deus não há injustiça. Então esse povo em movimento, esta igreja se movimentando pela comunidade onde nós convivemos, não é outra coisa a não ser proclamando que o Senhor é justo e anunciando que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor.
E quando Ele nos coloca na fenda da rocha, naquele lugar onde Moisés desejou ficar, onde Moisés desejou ver o rosto de Deus, desejou ter um encontro com Deus cara a cara, e Deus diz para ele que era impossível isto acontecer e a pessoa permanecer vivo, mas Deus o coloca na fenda da rocha, e ali Deus diz: olha, eu vou te colocar na fenda da rocha, e quando eu passar de costas para tu de costas, quando eu passar, tu vai ver o resplendor da minha glória, louvado seja o nome do Senhor. E aquela fenda, aquela rocha é o Senhor Jesus Cristo, que era a rocha que foi ferida ali no Calvário para nos resgatar, para nos redimir. Louvado seja o nome do Senhor. A felicidade completa, a felicidade que o ser humano tanto busca, tanto almeja, está em estar realmente servindo a Deus, em estar plantado nos átrios do nosso Deus, em estar florescendo, está sendo útil a esta obra, a este trabalho maravilhoso que é proclamar que o Senhor é justo e declarar que Ele é, aleluia, nele não há injustiça, e que Ele é a nossa rocha, o nosso lugar seguro, o nosso lugar de estarmos realmente repousando tranquilos, sabendo que o nosso Deus está cuidando de nós. Eu lembro muitas vezes da minha mãe, já com idade avançada, e teve um período que eu ainda adolescente me afastei da casa do Senhor. Graças a Deus foi um período curto, e às vezes, eu acho que eu já até falei isso, às vezes eu estava numa festa com namorada, dançando e com colegas, e de repente eu lembrava dos ensinamentos da minha mãe. Eu lembrava de que a minha mãe orava por mim e falava das promessas de Deus para a salvação dos filhos. E quando eu me lembrava que ela falava da vinda de Jesus, do arrebatamento, o meu coração parece que queria sair pela boca, disparava, e eu abandonava tudo que estava fazendo, corria para casa, e quando eu batia na porta, que a mamãe demorava a abrir a porta, eu ficava angustiado. Meu Deus, Jesus veio e eu fiquei. Jesus veio, levou a igreja, levou a minha mãe, levou a minha família, e eu fiquei. E quando ela abria a porta, eu suspirava fundo, abraçava bem forte, graças a Deus, mamãe. Ela disse: o que foi? O que foi, meu filho? É porque Jesus ainda não veio e eu tenho a oportunidade. E ali, irmãos, ela não perdia a oportunidade, florescendo na casa do Senhor, ela não perdia a oportunidade de me fazer entender, aleluia, que o Senhor é a nossa rocha, e que pelas suas orações, pelas suas intercessões, eu estava vivo, eu estava tendo a oportunidade de voltar para a casa do Senhor, eu estava tendo a oportunidade de também ser plantado nos átrios do nosso Deus. E eu suspirava e ali abraçava, e ela nunca, nenhuma vez ela relaxou de dizer: vem cá, meu filho, vamos orar. Se colocava de joelho ao meu lado, me abraçava e orava, e as orações dela sempre eram de intercessão. Senhor, guarda o meu filho, Senhor, guarda meus filhos, Senhor, protege a vida dos meus filhos, Senhor, traz os meus filhos de volta para a casa do Senhor, Senhor, traz os meus filhos de volta para estarmos toda a família servindo a Deus. E estas orações, elas foram ouvidas no céu, e a paciência, a perseverança, e a fé, e a confiança em Deus dos nossos pais fez com que todos nós que havíamos nos afastado voltássemos para os átrios do nosso Deus, voltássemos para a casa do Senhor, voltássemos a entender que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso lugar firme. E graças a Deus, e quando eu voltei ainda adolescente, me parece que eu tinha uns 18, 19 anos quando eu voltei para a casa do Senhor, foi quando eu realmente vim ser crente. Eu era filho de crente, e quando eu voltei, eu realmente passei a ser crente e passei a frutificar na casa do Senhor, porque ainda muito jovem, ainda solteiro, muito jovem, eu passei a ser professor de escola dominical, líder de adolescente, líder de jovens, e Deus foi me chamando, e Deus foi me conduzindo na sua casa, na sua obra, e hoje, pela infinita misericórdia de Deus, por graça, bondade e misericórdia de Deus, eu sou um ministro do Evangelho, porque Deus ouviu, aleluia, as orações dos meus pais, porque Deus ouviu o clamor de uma igreja que orava por mim, que orava pelos meus irmãos, e nós voltamos para a casa do Senhor, e hoje nós estamos florescendo na casa do Senhor, nós estamos dando frutos na casa do Senhor. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. E essas irmãs, esses irmãos que servem ao Senhor na terceira idade, eles intercedem pela família, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, intercedem por toda a família, e como eles estão plantados na casa do Senhor, estão florescendo, estão frutificando,
trabalhando, eles aprenderam a ter paciência, a ter perseverança e a exercitar a fé. É por isso que a sua oração é ouvida. É por isso que Deus não vai deixar o teu filho lá fora perdido. É por isso que Deus vai trazer o teu esposo, tua esposa. É por isso que Deus vai trabalhar no seio da tua família. É por isso que Deus dispensa a sua proteção sobre você e sobre a sua casa, porque as suas orações, elas são levadas a Deus. O seu local de intercessão são os átrios do Senhor, onde você está plantado. Aleluia. E se você está plantado nos átrios do Senhor, você está muito perto do Senhor. O Senhor está muito pertinho de você, e lá a sua oração vai ser escutada por Deus. Os teus sussurros, irmãos, às vezes as tribulações, as angústias, elas vêm de uma forma tão forte, elas vêm de uma forma tão desafiadora, que às vezes a gente só consegue sussurrar, a gente só consegue gemer, às vezes as palavras não saem, mas eu quero dizer a você que esse gemido, esse sussurro, o Espírito Santo leva aos ouvidos de Deus. E quando chega lá, Deus responde, irmãos. Eu quero dizer a você que clama com fé, que está plantado nos átrios do nosso Deus, Deus jamais deixará a sua oração sem resposta. Porque você está plantado nos átrios do Senhor, você está frutificando, está florescendo, você está servindo a Deus, a sua oração está chegando a Deus. Não se aflija, no momento certo Deus trará respostas. Deus vai erguer realmente a tua família. Deus não te deixará sem resposta, porque o lugar onde você está é o esconderijo do Altíssimo, é o átrio do nosso Deus, aonde Ele ouve as tuas orações, os teus sussurros, os teus gemidos, onde Ele vê as tuas angústias, onde Ele colhe as tuas lágrimas. As tuas lágrimas chegam à presença de Deus, irmão. As tuas lágrimas têm chegado à presença de Deus. Tem chegado à presença de Deus a tua oração. A resposta virá. No tempo certo, Deus te dará a resposta. Deus te dará vitória, porque você realmente decidiu servir a Deus. Decidiu estar plantado nos átrios do Senhor, decidiu ficar nos átrios do Senhor, de onde você pode servir a Deus, de onde você pode florescer e frutificar para o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero perguntar se há alguém entre nós que ainda não teve esta experiência de conversar com Deus por meio da oração, através de Cristo Jesus. Se tem alguém que ainda não teve essa experiência da conversão, do encontro pessoal com Cristo, de ser transformado em um cristão não apenas nominal, mas um cristão autêntico, um cristão que decidiu servir a Deus, que decidiu sacrificar as coisas que lhe davam prazer lá fora, para servir a Deus e para praticar obras que agradam a Deus e que estão realmente sendo desafiadas, ou lançadas como desafios para nós que decidimos servir a Deus. Há alguém em nosso meio que ainda não fez a sua confissão de servir a Cristo, a sua decisão de servir a Cristo, e nesta noite deseja receber ao Senhor como Salvador, como Senhor da sua alma, como Salvador da sua vida? Se tiver alguém, venha aqui à frente, nós estaremos orando. Nós não operamos a salvação de ninguém e não podemos dar conta nem da nossa própria salvação. Quem opera a salvação na vida do homem é o Senhor Jesus Cristo, por meio do sacrifício que Ele realizou no Calvário. Mas eu quero convidar alguém nesta noite que deseja receber a Jesus Cristo como Salvador, que deseja receber esta palavra no coração e ser um cristão não apenas de nome, não apenas porque, não, mas eu me batizei quando era criança. Não, o batismo que a pessoa tem quando é criança não torna ninguém cristão, é uma tradição. Quem torna o homem um cristão, quem torna a mulher uma cristã, é seguir os ensinamentos de Cristo, é decidir obedecer os ensinamentos de Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então, se há alguém que nesta noite deseja ser cristão de verdade, venha à frente, que está vindo uma senhora, os cabelinhos brancos.
senhora quer receber a Jesus Cristo como Salvador? Amém, glória a Deus. Há mais alguém que nesta noite deseja receber a Cristo como Salvador de sua alma, como Senhor de sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Deseja que Cristo seja o centro da sua vida, que as suas decisões passem pelo crivo de a aprovação divina? Se tiver alguém, diga: eu quero. Se alguém mesmo que foi batizado quando era criança e acha que é cristão, mas não segue os ensinamentos de Cristo, se tiver alguém nessa condição, venha. Nós estaremos orando mediante a tua confissão. Quando você confessa e diz: eu quero servir a Cristo, eu quero ser um cristão autêntico e verdadeiro, se tiver alguém, venha. Nós estaremos orando por você, apresentando a sua vida diante de Deus, e certamente Deus ouvirá a tua oração a partir da tua confissão de fé. Há mais alguém? Vamos ficar de pé, amados irmãos. Nós vamos orar pela nossa irmã. Como é o nome da senhora? Nós vamos orar pela nossa irmã Maria, que nesta noite decidiu receber a Cristo Jesus como Salvador. Pai amado, Deus Todo-Poderoso e Santo, nós te rendemos graças pela oportunidade de estarmos nos átrios do Senhor. Ó Deus da glória, te agradecemos, Senhor amado, pelo trabalho que fora executado aqui esta noite. Eu te agradeço, Senhor amado, pelo Senhor ter me usado como instrumento do Senhor para ministrar a tua palavra. E eu te agradeço pela vida da tua filha, Senhor amado, que veio aqui à frente, a irmã Maria, que recebe a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida. Pai, eu peço a ti em nome de Jesus, recebe, aceita a tua filha, Senhor, perdoa os seus pecados. Ó Deus, lança os pecados que ela tem praticado até esse momento, Senhor, durante toda a sua vida, lança no mar do esquecimento, lava no sangue poderoso que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário, limpa, Senhor amado, transforma a sua vida. Ó Deus da glória, destaca anjos, Senhor amado, para estarem acampados ao redor da tua serva, pois a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se em redor dos que o temem e os livra. Livra, Senhor amado, da graça, da longevidade de dias, ó Pai, da saúde, abençoa a família, Senhor amado, entra com a tua providência na vida, no lar, na família da tua serva, meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Nós te suplicamos estas bênçãos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. Aleluia.